Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez a estes nossos estudos que visam suprir um pouco dos nossos encontros das quartas-feiras. Os nossos cultos, se Deus quiser, em breve estaremos voltando à normalidade, mas continuaremos gravando esses estudos para você que muitas vezes não tem ainda condições de estar em sua igreja ou em nossa igreja, que Deus possa estar dirigindo e abençoando a sua vida. Os nossos estudos são baseados na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e tem como título Alegria da Igreja. Cristo, alegria da igreja. E nosso objetivo principal é tentar mostrar que mesmo em períodos difíceis como estes que estamos passando, nós podemos vencer através da fé que temos em Cristo Jesus. A própria palavra de Deus nos garante que o justo viverá pela fé. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é exatamente termos Cristo como centro das nossas vidas. Cristo como centro do nosso coração, da nossa alma. O nosso estudo de hoje tem como título Cristo, o centro da nossa vida. E Paulo vai mostrar isso de uma maneira tremenda nesta carta maravilhosa que ele escreve aos Filipenses, uma carta que ele escreve da prisão com o objetivo de exortar, mas ao mesmo tempo incentivar aos irmãos a permanecerem na fé, a continuarem firmes nos propósitos e nos caminhos do Senhor. A nossa leitura encontra-se em Filipenses capítulo 1, versos de 20 a 26. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Paulo escreve essa carta da prisão, por isso que ele fala do desejo dele de talvez estar com Cristo. Paulo não quer se matar, não quer cometer nenhum suicídio, mas ele está tentando mostrar o seguinte, que a morte para ele não é problema. Morrer para ele não traz nenhum temor, porque para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele estaria para sempre com o Senhor. E Cristo então é o centro da vida do apóstolo Paulo, e é isso que nós vamos ver. Mas vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos, Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, por Tua graça e a Tua misericórdia. E nós suplicamos que Tu venhas falar poderosamente aos nossos corações, mediante o estudo e a exposição de Tua palavra. Muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, a verdade central que nós queremos extrair é a posição que Cristo ocupava na vida de Paulo, e a qual deve ser também a nossa posição, ou melhor, a posição que ele deve ocupar nas nossas vidas. O texto que nós estudamos tem como base, ou como texto áureo, digamos assim, o versículo de número 20. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa certeza que Paulo mostra aponta para a nossa grande esperança, a esperança que nós devemos ter. Muitas vezes eu fico a pensar qual é a minha principal esperança, qual é a maior expectativa que tenho em minha vida, qual será a principal expectativa que o crente moderno, que os crentes da nossa era têm tido. Será que realmente nós temos olhado e visto Jesus como o centro das nossas vidas? Será que Ele realmente tem ocupado a centralidade dos nossos corações, nas nossas almas? E é isso que nós vamos tentar ver nesse estudo. E aqui nós vamos dividi-lo em 3 grandes partes. Na primeira, nós vamos ver as expectativas e esperanças de Paulo, né? Como que Paulo via tudo isso, né? Então, os aspectos da esperança e dessa expectativa. Depois nós vamos ver a dúvida de um genuíno cristão, né? Como Paulo estava com essa dúvida com relação a tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida. E por fim, finalmente, veremos que Cristo é a nossa vida, Cristo deve ser a nossa vida. Então a primeira coisa que nós vamos ver é isso, a esperança e a expectativa de Paulo. Bom, quando nós olhamos o versículo de número 20, ele traz um esboço bem interessante sobre o desejo de Paulo em buscar agradar a Cristo. Ele transmite uma ideia do que deve ocorrer em nossa vida quando realmente buscamos a Cristo e quando Cristo é o sustentáculo do nosso modo de viver, ou seja, quando Ele é o centro.
E aí Paulo nos ensina algumas coisas muito importantes. A primeira coisa que Paulo me ensina é que ele não queria ser confundido. Ele queria deixar claro a sua posição. Vivemos dias onde as pessoas não estão preocupadas com o testemunho genuíno. Elas acreditam que para ganhar determinados grupos ou para conquistar determinados grupos, precisam fazer exatamente aquilo que aquele grupo faz ou que aquelas pessoas fazem. Cometer às vezes as mesmas coisas, até mesmo em alguns casos os pecados que eles cometiam. Então Paulo, infelizmente, vai de encontro a isso, ou felizmente, porque Paulo mostra que ele não queria ser confundido, ele queria mostrar bem a diferença. Ao contrário de nossos estrategistas dos dias de hoje, que pensam que eu preciso imitar o mundo, Paulo deixava bem claro que não. É óbvio que quando nós olhamos para isso não quer dizer que Paulo não era uma pessoa contextualizada, tanto é que ele fala que ele se tornava fraco para ganhar os fracos. Mas essa palavra do apóstolo Paulo não deve ser encaixada no pensamento de que ele fazia aquilo que os fracos faziam. Nós não podemos, por exemplo, usar de palavrões só para poder nos fazer entender. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos imitar as coisas erradas para nos fazermos entender em hipótese alguma. Então, Paulo deixa isso muito claro, que ele não queria ser confundido. Ele queria mostrar o caráter de Cristo. Ele queria que as pessoas vissem Cristo nele. E isso é muito importante. E aí, a segunda coisa que Paulo me ensina é que ele desejava manter a sua coragem. Nós notamos hoje que não existe uma coragem genuína de se manter diferentes padrões com relação ao mundo. Muito pelo contrário. Poucas são as pessoas que se preocupam em ganhar outras pessoas a Cristo, mantendo-se dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Ao contrário do que parece, muitas pessoas, elas procuram até fazer aquilo que as outras fazem para que possam ganhar. Paulo não. Não, eu quero manter minha postura, eu quero manter a minha vida como diferente das outras vidas. E isso ele deixa claro em outras cartas, como por exemplo, em Romanos no capítulo 12, um texto muito conhecido, versos de 1 a 2, ele vai nos dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo está nos mostrando nesse texto, com muita clareza, diga-se de passagem, é que ele quer ser diferente. E ele quer manter uma coragem, e ele quer que nós também tenhamos. Ele roga à igreja de Roma que faça diferente. E é interessante que muitos interpretam errado o versículo 2, quando ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos. Paulo não está falando para nós transformarmos o mundo, e nem ele está falando para nós sermos transformados pelo mundo. Aliás, isso aqui fica até claro quando ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Mas o que Paulo de fato está dizendo é que nós temos que renovar a nossa mente, e através desta renovação de mente, sermos transformados e mostrarmos essa diferença. E essa transformação e essa renovação de mente ocorre exatamente através da influência da palavra de Deus em nossas vidas. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está mostrando que nós devemos ser transformados e aí fazermos de fato a diferença. A terceira coisa que ocorre é que Paulo queria engrandecer a Cristo de qualquer forma. Dentro desta grande esperança e expectativa que Paulo tinha, a maior de todas era essa. O apóstolo tinha em seu coração o desejo genuíno, sincero, de acertar na sua vida cristã para engrandecer o seu mestre, para engrandecer a Cristo. Não era algo que ele desejava por exibição, não era algo que ele desejava para ganhar audiência, não era algo que ele desejava para poder mostrar o seu poder, mostrar que era melhor do que os outros, não. De forma nenhuma. Mas ele queria que Cristo fosse engrandecido. Ele queria que Cristo fosse o centro da sua vida, como que é o título da nossa lição. Então, meu amado e minha amada, se você tem uma vida onde você não engrandece ao Senhor, ou você não tem uma preocupação de engrandecer ao Senhor, alguma coisa tem errado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Se Cristo não é o alvo principal da sua vida, se Ele não é o alvo que faz com que você se mova a sua alma, o seu coração, para engrandecer o nome dEle, alguma coisa está errada. Paulo, quando ele chama os anciãos de Éfeso, lá em Atos, capítulo 20, versos 17 a 24,
ele mandou chamar os anciãos da igreja, e ele vai dizer para eles exatamente que ele estava servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus vinham sobre ele, como ele em nada tentou denegrir a imagem do Evangelho. Ao contrário, ele testificou tanto aos judeus como aos gregos a conversão que Deus fizera em seu coração, aquilo que aconteceu em sua vida. E ele agora está ensinando esses anciãos para que eles retransmitam isso para a igreja, para que a igreja também se mantenha firme. Então, quando Paulo ele tem essa expectativa em sua vida, a expectativa e esperança, ele tem, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, o que Paulo gostaria que realmente acontecesse. Ele não queria ser confundido. Ele desejava manter a sua coragem de qualquer maneira. E ele queria que Cristo fosse engrandecido através da sua forma de viver, através da sua vida. A segunda parte que nós vamos ver é que Paulo carrega uma dúvida de um genuíno cristão. Vamos lembrar mais uma vez que Paulo estava aqui preso, ele estava já julgando que poderia morrer a qualquer momento, e aí ele carrega dentro de si uma dúvida. Ele já se julgava condenado pelo governo romano, apenas aguardava a sua sentença final. E aí ele faz essa declaração no verso 20, que é o nosso verso áureo, digamos assim. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que isso caracteriza na vida de Paulo? O que isso mostra Cristo como centro na vida de Paulo? Bom, algumas coisas nós aprendemos aqui que nós queremos compartilhar. A primeira delas que Paulo tinha o desejo de realizar a obra de Cristo. O apóstolo dos gentios tinha um desejo muito grande de trabalhar para o seu Senhor. Ele não media esforços para fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Na atualidade, infelizmente, nós queremos fazer muitas coisas, menos buscar realizar a obra de Cristo de coração. Muitas vezes fazemos mais por causa de nossa própria vontade do que realmente para fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer tudo para a glória de nosso Mestre, mas nós muitas vezes não fazemos assim. Então, quando Jesus ensina no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, nos versos 3 a 6, ele vai ensinar sobre a esmola. E ele diz assim: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, o que faz a direita. Ora, o que Jesus está nos ensinando com isso? Que eu não preciso me apresentar, fazer, eu tenho que apresentar a Ele. É Cristo que tem que ser visto em mim. É Cristo que tem que ser visto em minha vida. Então, eu preciso ter essa visão. Se eu estou aqui neste mundo, é para realizar a obra de Cristo. Não é para realizar a minha obra. Não é para fazer aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que a sua palavra me ensina a fazer. Então, é importante o desejo de realizar a obra de Cristo. E Paulo fala exatamente isso. Eu tenho uma dúvida enorme de se eu prefiro morrer, deixar com que os romanos me matem, ou se eu faço a obra de Cristo. Eu inverti aqui propositalmente, porque na realidade eu sei que na maioria dos casos é a morte que vem depois. Como na vida do próprio apóstolo Paulo aconteceu isso. E então é importante que enquanto nós vivamos neste mundo, que possamos viver para realizar a obra de Cristo. A segunda coisa, Paulo nos mostra o desejo de estar definitivamente com Cristo. Certa vez uma jovem, né, eu estava dando um estudo sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, e ela diz o seguinte: Deus me livre Cristo voltar agora, primeiro eu tenho que me casar, primeiro eu preciso curtir um pouco a vida de casado, depois ele pode voltar à vontade. Eu não esqueço desse dia. Na realidade, aquilo me fez pensar que ela falou brincando, mas muitas vezes nós pensamos isso mesmo. Então, o que aquela jovem afirmou durante essa brincadeira, muitas vezes é aquilo que muitos de nós pensamos de verdade. Julgam ser mais importante a sua realização do que as obras de Cristo, do que a realização de Jesus. É por isso que eu não tenho dificuldade em crer que Jesus pode voltar a qualquer momento, e eu creio que nós devemos estar preparados para isso.
O próprio Jesus nos deixa claro em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças. E todas essas coisas serão acrescentadas. E aí ele vai completar no verso 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que Jesus está me ensinando aqui é que eu preciso descansar nele. Então, essa dúvida que Paulo tem, essa dúvida de trabalhar para Cristo ou partir com Cristo, é uma dúvida genuína e é uma dúvida gostosa quando um cristão chega nesse nível. É uma dúvida genial quando o cristão chega nesse nível. Significa que ele está numa maturidade tal que a morte não é mais problema para ele, que a vida não é mais problema para ele, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meu amado e minha amada, pense nisso. Se você tem essa dúvida no seu coração, e eu espero que não seja uma dúvida baseada em depressões, em tristezas, que façam com que você pense em suicídio, não é nada disso. Muito pelo contrário, é uma dúvida baseada exatamente na certeza de que, ao estarmos com Jesus, estaremos felizes para sempre. E a última coisa que nós queremos ver é Cristo como nossa vida. E aí eu quero usar como base aqui, não as minhas palavras, mas o que eu li num certo comentário de Sidlow Baster, no seu livro Examinais as Escrituras, volume número 6. E lá ele vai apresentar alguns pontos que nós queremos discutir, né? O autor, em cada divisão, ele analisa um versículo-chave da carta de Paulo aos Filipenses e ele mostra exatamente como que Paulo via Cristo como centro da sua vida. E a primeira coisa que Baster nos mostra é que os sentimentos de Cristo devem ser os mesmos em nós. Então, quando Paulo afirma que o viver dele é Cristo, ele pode estar querendo dizer, aliás, ele está dizendo com certeza que tudo o que ele faz depende de Cristo, inclusive seus sentimentos. Somos hoje muito individualistas, exatamente como o mundo moderno é. E este fato é causado porque não sentimos como Cristo sentia, isto é, não temos de fato os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2. Então nós precisamos cultivar dentro de nós, buscarmos cultivar dentro de nós os mesmos sentimentos que Jesus tinha. A segunda coisa que eu aprendo com Baster é que também precisamos ter os mesmos interesses de Cristo. Cada vez mais temos visto reduzir, por exemplo, a pregação genuína do Evangelho. As pessoas preparam uma pregação para que os outros sejam alcançados. Mas esse alcançar pode ser traduzido como agradar, para que possam ser agradados. A cada dia vai se tornando mais comum aquela pregação superficial, recheada de nada, com cobertura de estrelismo. E isso ocorre porque Cristo não tem sido nossa vida. Logo, não temos interesse em fazer a vontade do Pai. Se eu quero fazer a vontade do Pai, eu vou pregar a palavra dele. Eu não vou pregar aquilo que eu quero. Se eu quero fazer a vontade do Pai, eu vou viver minha vida como ele quer. Então eu tenho que ter os mesmos interesses que Jesus tinha. Será que isso tem acontecido conosco? A terceira coisa é saber que o Espírito do Senhor está em nós. O Espírito do Senhor em nós. Com essa declaração, Baster quer afirmar que precisamos ter uma vida de poder, com manifestações reais do Espírito de Deus, não com fantasias criadas pela mente humana, não por fantasias criadas por misticismo, não. Manifestação de poder é a pregação genuína da palavra, é o viver da palavra dia a dia, com coragem, com determinação, sem medo. Pense nisso. A quarta coisa que Baster me ensina, Cristo como sendo o foco da nossa vida. A vida é o bem supremo de qualquer pessoa. Se Cristo realmente passar a ser a própria vida da pessoa, tornando-se o foco, essa pessoa vai ter uma vida tranquila. Quando eu falo tranquila, não estou dizendo que vai ser sem problemas. Não é isso, muito pelo contrário. Talvez vai ter até mais problema dependendo do contexto em que essa pessoa está inserida. Mas é uma vida tranquila no seu coração, no seu íntimo. Uma paz interior, uma paz que excede todo entendimento. Então, Cristo como sendo o foco de nossa vida. A quinta coisa, um afeto indescritível por Cristo. No versículo 23, Paulo mostra muito bem esse afeto. Ele gostaria de estar com Cristo. Nós hoje queremos estar em muitos lugares, com muitas pessoas, menos com Cristo. Não existe um afeto indescritível por Cristo.
Não existe um afeto real por Cristo. Eu tenho afeto é por pessoas, pela igreja, por grupo, por isso que muitos não gostam de igreja. Porque como o afeto são pessoas, e aí você vê os defeitos das pessoas, você não quer ir na igreja. Mas se o seu afeto é Cristo, você vai para a igreja, mesmo com problemas, porque você sabe que lá você vai exercitar seu domínio próprio, sua temperança, sua mansidão. Então, o afeto indescritível por Cristo me faz até fazer sacrifícios por Ele. E um sacrifício que não me abala. Por isso que o autor de um certo hino diz que servir a Cristo não é sacrifício. É óbvio que é sacrifício. É óbvio que é complicado. Mas o que o autor quis dizer é que nós temos algo maior. Então, eu não tenho que me preocupar. A sexta coisa que eu aprendo com Baster é que eu tenho que ter uma conduta determinada por Cristo. Essa sentença é determinada por Paulo em vários pontos de suas passagens. Efésios 4:1, viver de um modo digno da vocação em que fomos chamados. 2 Timóteo 4, Paulo fala muito sobre isso. Então, como eleitos de Deus, como salvos de Deus, devemos buscar uma conduta que condiga com a de Cristo. E essa deve ser uma preocupação. Não com legalismo e formalismo. Não com de fazer por fazer, mas por amor a Cristo. Aí todos esses pontos que nós estamos falando se juntam. E por fim, eu preciso buscar ter um estilo de vida influenciador e impactante. Uma reação daqueles que nos rodeiam por causa de nosso estilo de vida. Uma reação que realmente mostre, olha, ele é diferente. E a conduta citada ela deve nos levar a fazer com que Cristo seja visto em nós. Nossa forma de viver faz com que a sociedade que nos cerca tenha reações. Podem ser até negativas. Se você for viver dignamente diante de uma sociedade corrupta, você vai ter problemas. Você vai viver de uma forma a trazer dor de cabeça para a sua vida. Pode ser positiva, as pessoas vão te admirar. Também vão fazer. Só que não vão viver aquilo que você está pregando muitas vezes. Elas vão te admirar talvez pela sua postura, vão te admirar porque você é muito sincero, vão te admirar por tudo, mas não vão conseguir viver da forma que você está falando. Tem um profeta no Antigo Testamento, Ezequiel, que eu aprendi uma coisa muito interessante com ele. Quando você lê os primeiros 8 capítulos do livro de Ezequiel, em um determinado momento você vai observar que Deus está ensinando Ezequiel mais ou menos assim, em outras palavras, né? Eu vou aqui parafrasear todo esse trecho resumidamente. Olha, Ezequiel, o povo vai te ouvir, o povo vai gostar de te ouvir, o povo vai gostar de ver você falando, o povo vai se simpatizar com você, mas não vai fazer nada daquilo que você está ensinando. Mas Ezequiel tinha uma vida influenciadora. Ezequiel tinha uma vida impactante. Será que sua vida é impactante na comunidade? Será que a sociedade que o cerca, ou que a cerca, ela é impactada pela sua forma de viver? Pense nisso. E quais seriam as conclusões que nós poderíamos tirar dessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo, nesse trecho que nós estudamos hoje? Primeira coisa, devemos nos preocupar em engrandecer o nome de Cristo o tempo todo. Será que quando estamos fazendo algo, procuramos engrandecer o nome de Jesus? Essa é a pergunta que você tem que responder. Será que quando eu estou fazendo qualquer coisa que seja no meu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja dentro de casa, eu estou querendo engrandecer o nome de Cristo? A volta de Cristo deve ser um desejo em nosso coração. Qual é a posição que a volta de Cristo ocupa no seu coração? Você pensa nela? Você ora por ela? Você medita nela? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse morrer pode ser traduzido também dessa forma. Morrer em Cristo, estar com Cristo. Eu vejo cristãos que vivem como se Cristo nunca fosse voltar. A igreja primitiva vivia hoje como se Cristo voltasse amanhã. Viva nessa expectativa. Viva dessa forma. Isso é muito importante. E aí, a terceira coisa que nós aprendemos é que essa expectativa e a esperança deve ser baseada na eternidade. Eu não posso ter Cristo como centro da minha vida pensando somente nas coisas desta vida, que é o que a maioria dos cristãos hoje me traduzem. Pode ser que eu esteja errado, e eu quero estar errado. Mas eu vejo, eu citei numa das pregações, nesse período de pandemia, um colega que lamentavelmente ele vai dar um testemunho na televisão, mas falando que a igreja tem que testemunhar que isso vai passar. Eu não sei se vai passar. Eu não posso testemunhar isso.
A igreja tem que testemunhar que Cristo vai voltar. Que pode ser que a pandemia não passe e ele volte. A igreja tem que testemunhar que Cristo vai voltar, que pode ser que as guerras não cessem, mas ele vai voltar. Então a minha expectativa e esperança tem que ser baseada na eternidade e não nesta vida. Quando eu visito alguém em estado terminal, alguma coisa assim, óbvio que eu oro pela cura dela, óbvio que eu oro para que Deus faça uma obra, mas eu oro para que ela esteja firme na fé. Porque Deus pode fazer como ele bem entender, porque ele é soberano. Paulo, Pedro foram libertos durante muito tempo, durante vários anos de suas vidas, mas em determinado momento Deus não os livrou mais. Conta-se que Policarpo, o bispo de Esmirna, fugiu a vida inteira, mas em um determinado momento o próprio Espírito de Deus falou ao coração dele que ele deveria se entregar. Por quê? Porque a expectativa nossa deve ser uma expectativa de eternidade. Qual é a esperança no seu coração? Qual é a sua expectativa? Será que sua expectativa é baseada nesta vida ou sua expectativa é baseada na vida eterna? Pense nisso. Pense nisso, meu amado. Pense nisso, minha amada. Faça com que Cristo seja o centro da sua vida, mas que esse centro seja sempre olhando para a vida eterna. E é isso. Estamos caminhando para o final de mais um estudo. Eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais. E eu espero que você possa crescer mais e mais no estudo da palavra do Senhor. A carta do Paulo aos Filipenses é uma carta maravilhosa. Ela nos fala que devemos ter alegria mesmo diante das dificuldades e dos problemas. Mesmo diante de pandemias, mesmo diante de doenças. Não perca a alegria de Jesus, não perca a paz de Jesus. Mas acima de tudo, olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade que Cristo nos dá. Olhe para aquilo que Ele realmente deseja de nós, a cada dia, a cada instante. E aí, procure sempre engrandecer o nome de Jesus. Procure sempre aguardar a volta de Jesus. E procure sempre ter Cristo como centro da sua vida, numa esperança e numa expectativa eternas. Que Deus nos abençoe. Amém.